Olá! Hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do bebê. Pélvico, transverso, oblíquo. Já passou da metade da gestação? Quer saber se tem jeito? Vamos falar sobre isso? Eu sou Renata Cipriano, fisioterapeuta especializada em tentantes, gestantes e puérperas. E hoje eu vou te ensinar como a gente pode ajudar no mau posicionamento do bebê. Sim, nós temos como ajudar o mau posicionamento. O mais importante é entender as possíveis causas do mau posicionamento do bebê. Principal é entender a relação da posição que o bebê fica com a condição do corpo da mãe. Sim, o bebê se posiciona da melhor forma possível, da melhor maneira que ele encontra. Então, o nosso trabalho para ajudar a melhorar o posicionamento do bebê tem que ser com a mãe. Isso, porque o útero dela é o ninho do bebê. Então, a gente tem que melhorar a condição desse ninho para que o bebê se posicione bem. Então, assim, o bebê, ele naturalmente sabe como se posicionar. Quando não acontece, é porque provavelmente o ninho dele não está permitindo. Então hoje eu vou falar sobre algumas situações que acabam alterando esse ninho, alterando o posicionamento desse útero e, consequentemente, dificultando o bom posicionamento do bebê lá dentro. Para começar, vamos falar sobre cicatrizes. Tem muitas mulheres que têm cicatrizes e não sabem da relação que ela pode ter com esse momento, com essa situação. Pode ser uma cicatriz de uma cesárea anterior, de mamoplastia, quando a mulher coloca prótese, né? Pode ser apendicite, retirada da vesícula, qualquer cicatriz no corpo, mas principalmente nessa área do tórax e do abdômen, propriamente dito, são mais importantes, mais relevantes para o posicionamento do útero, e a gente vai entender por quê. Vale ressaltar que cicatrizes posteriores também podem interferir. Então, artrodese lombar, o que é isso? É quando faz uma cirurgia lá na coluna lombar para unificar as vértebras lombares, né? Eles imobilizam todas juntas e aí fica uma cicatriz, também pode interferir com a tensão desse útero. Mas vamos entender por quê? O nosso corpo, eu já comentei em alguns vídeos, ele tem um tecido, uma estrutura que se chama fáscia. Essa estrutura, a fáscia, ela reveste todos os nossos órgãos, os nossos músculos. Então, é como se fosse um caminho dentro do nosso corpo que elas se comunicam mesmo. Quem nunca ouviu falar da pleura, né? Ou foi limpar aquela peça de carne para o churrasco e tirou aquela películazinha branca, né? Essa é a fáscia. E essa fáscia, ela reveste uma estrutura e se conecta com a que vai revestir a outra. Ela é completamente conectada. A gente tem a fáscia que reveste a parede abdominal e tem a fáscia que reveste os órgãos e elas se conectam. Dito isso, vamos pensar o que acontece com uma cicatriz que às vezes inflama, infecciona e aí aquela região fica, é literalmente como se a resposta à inflamação, o processo de desinflamatório do seu corpo gerasse aderências, conexões teciduais da pele com o músculo, do músculo com a fáscia, né? E na verdade a fáscia está entre eles, então fica tudo junto ali, tudo preso. E aí isso vai tirando o movimento de deslizamento entre esses tecidos e vai criando um ponto de retração, um ponto sem movimento, ok? E essa retração, essa imobilização vai sendo passada pelo tecido, principalmente pela fáscia, para
os demais. Então, fazendo uma analogia para vocês entenderem, é como se eu tivesse aqui com o meu jaleco, esse lado aqui tá totalmente solto, tô ótima, mas aqui, ó, eu tive uma aderência. Vamos supor que a própria costura seja uma aderência. E aí, essa aderência vai responder assim, ela fica presa. Aí, quando eu me mexo, ou mesmo parada, é como se eu sentisse sutilmente uma pressão me puxando para baixo. E aí, esse lado aqui que tá ótimo, eu sinto normal, esse aqui eu começo a responder para diminuir essa tensão. Então, o nosso corpo, ele é uma maravilha, ele se adapta a tudo. E ele vai se adaptar a isso também. Como? Levando as estruturas para diminuir a tensão gerada. Então, uma vez que a gente consiga liberar essa tensão dessa cicatriz, a gente melhora o posicionamento de todas as estruturas próximas, principalmente. Como que essas tensões podem influenciar o útero e logo o posicionamento do bebê? Vamos falar de uma cesárea prévia, por exemplo. Se a gente teve uma aderência por um ponto inflamado, infeccionado ou uma cicatrização não adequada, mesmo que não tenha passado por algum problema de inflamação ou infecção, mas tenha sido uma cicatrização de baixa nutrição, a gente vai ter aqui o local de imobilidade, certo? Tudo nosso tá respondendo a essa retração para diminuir os efeitos causados por ela. E o nosso útero começa a crescer. Esse útero do lado direito vai conseguir desenvolver igual o esquerdo? Não, porque ele não pode crescer tanto porque tem algo puxando ele para baixo. Então, naturalmente, esse útero vai responder o crescimento dessa forma. E o bebê provavelmente lá dentro vai se adaptar a um útero rodado e laterovertido, ok? Vamos falar agora sobre uma outra relação muito importante e que tem, assim, é campeão de vindas aqui ao consultório, da gente encontrar que realmente é essa relação que está atrapalhando o posicionamento do bebê. É a relação do sacro, o nosso osso sacro, com o útero. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o nosso osso lá de trás, Renata? Existe um ligamento que sai lá de um lado do nosso osso sacro, ele passa na frente do nosso útero e volta pelo outro lado e se insere do outro lado do osso sacro. E a gente chama de um mecanismo de rédea, sabe rédea de cavalo? É como se fosse. Então, esse ligamento, ele está preso no nosso útero. Ele não só passa, ele adere ao útero. Se a gente tem uma alteração de tensão no nosso osso sacro, o nosso útero responde como se fosse uma rédea. E aí você deve falar, mas é só rotação? Não. Como o ligamento está aderido, a biomecânica, ou seja, a mecânica do nosso corpo responde como? Quando puxa de um lado, ele vai trabalhar rotação e lateroflexão. Então, o nosso útero responde com 2 eixos de mudança. Mais uma vez, vocês percebem a importância? Se a gente tem essa alteração já, essa adaptação no nosso corpo, o nosso útero vai crescer diferente e esse bebê pode não ter como se posicionar adequadamente ou não encontrar com facilidade esse posicionamento. E aí vamos lá para outra pergunta. Como que o nosso osso vai estar alterado, Renata? Sim, da mesma forma que eu falei com as cicatrizes, são tensões, não movimentos propriamente dito, é tensão, é força, é resposta tensional. Essas alterações do nosso sacro, elas normalmente não aparecem, por exemplo, num raio-x, porque não é um movimento do osso, são os tecidos que estão inseridos lá, que respondem em tensão, e o nosso osso sacro, que deveria ser móvel em alguns movimentos, cada osso tem seus movimentos, né, na mecânica natural e fisiológica,
Só que quando tem uma tensão, uma resposta tensional, o nosso osso já não consegue se mexer tão livremente. É esse tipo de alteração que a gente está falando. O nosso osso sacro, ele está conectado diretamente ao nosso crânio pela coluna vertebral. É a nossa lombar, a torácica e a nossa cervical. Dentro dessa estrutura da coluna tem a nossa medula, que está conectada diretamente ao nosso cérebro, através da dura mater, da meninge, de todas, mas principalmente a dura mater aqui pra gente. Então vamos imaginar, essa mãe quando criança, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas já vou dar um spoiler aqui, já vou adiantar. Bateu a cabeça, teve um acidente de bicicleta, qualquer coisa do tipo, geram certas alterações de tensão e o nosso corpo se adapta e naturalmente pela conexão que existe através da coluna, o nosso sacro também responde a essa adaptação, a essa tensão, tá? Outra alteração, por exemplo, a gente está dirigindo e alguém bate atrás do nosso carro. O movimento de chicote, ele gera alterações e grandes, a gente nem imagina quanto, nas tensões, principalmente da nossa dura mater, porque a nossa medula e o nosso cérebro, eles são estruturas nobres, então todo o nosso corpo vai trabalhar para proteger, e nessa de trabalhar para proteger, a gente acaba disfuncionando, né? Gerando alterações. Então, às vezes, um acidente de carro que essa mãe passou também alterou esse mecanismo crânio-sacro, tá? E, por último, não menos importante, às vezes a gente cai no chão de bumbum e cai muito forte sobre o osso. Às vezes a gente machuca, quebra ou luxa o cóccix, mas às vezes não. A gente só caiu, ficou com aquela dor por um tempo e melhorou. Melhorou? Sim, o nosso corpo resolveu, ele adaptou. Mas será que não tem nenhuma tensão ali trabalhando nesse osso sacro? Entenderam? Então são várias situações da nossa vida que podem gerar alterações de tensão, que podem mexer com a mecânica do nosso sacro, alterando o nosso ligamento rédia lá, o nosso ligamento útero-sacro, alterando o nosso útero, alterando o nosso ninho, promovendo às vezes um mau posicionamento do bebê. Essas são algumas das ideias que passam pela minha cabeça quando chega uma mãe aqui com um bebê mal posicionado. E a gente faz uma avaliação completa e a gente busca para ver quais estruturas de fato podem estar cooperando com esse mau posicionamento do bebê. Identificamos, tratamos, deixamos o corpo se adaptar e de quebra a gente pode mandar também exercícios e posturas do Spinning Babies para essa mãe fazer em casa. Sim, a gente começa aqui o tratamento e ela continua em casa para que todas essas estruturas de fato se adaptem adequadamente e melhorem o ninho para esse bebê.